todos do canal Fatos Matemáticos. Na videoaula de hoje, nós veremos o módulo da soma ou diferença de dois vetores. Então, temos aqui uma ilustração dos vetores U e vetor V, formando o ângulo θ entre eles. Foi dado também o módulo do vetor U e o módulo do vetor V. Aqui está representado o vetor U mais V. Nós mostraremos que o quadrado do módulo de U mais V é igual à soma dos quadrados dos módulos de U e V, mais duas vezes o produto do módulo de U, módulo de V, pelo cosseno do ângulo formado entre eles. E nós veremos a dedução desta expressão agora. Vejamos então como deduzir esta expressão envolvendo o quadrado do módulo da soma dos vetores U e V. Essa fórmula é muito utilizada na física para calcular o módulo da soma de duas forças, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Eu posso aqui prolongar um pouquinho que o vetor V por um segmento de reta. E uma vez que essa linha tracejada é paralela ao vetor U, então, da geometria plana, esse ângulo também é θ. Portanto, esse ângulo aqui embaixo é 180 menos θ. Assim, nós podemos construir um seguinte triângulo aqui, ó. Para cá. Outro fato importante. Aqui nós temos o vetor U e nós podemos transladar o vetor U aqui em cima. Então, forma aqui o vetor U. Agora sim, eu vou ter um vetor, um triângulo formado pelo módulo do vetor V. Aqui em cima, módulo do vetor U. E aqui, o módulo dos vetor U mais V. Tá? Então, o módulo da soma. E o ângulo aqui entre eles é 180 graus menos θ. E para deduzir essa expressão, nós usaremos a lei dos cossenos. E o que diz a lei dos cossenos? Ela afirma que o quadrado de um lado, tá? Qualquer de um triângulo, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Ou seja, é quase essa expressão aqui. Então, nós vamos usar a lei dos cossenos para deduzir essa expressão. Vamos lá então. Ó, o quadrado do módulo de U mais V está aqui. Ele vai ser, então, pela lei dos cossenos, o quadrado do módulo de U, tá? Então, o quadrado desse lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, aqui vai ter também o módulo, o quadrado do módulo de V, tá? E também menos duas vezes o módulo de U vezes o módulo de V, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, ou seja, cosseno de 180 graus menos θ. Mas, da trigonometria, o cosseno de 180 graus menos θ é menos cosseno de θ. Portanto, nós temos aqui que o quadrado de U mais V, do módulo, o quadrado do módulo de U mais V, é igual ao quadrado do módulo de U mais o quadrado do módulo de V menos... Agora, se aqui é menos cosseno de θ, com esse menos da frente fica mais. Mais
2 módulo de U vezes módulo de V, cosseno de θ. Está aqui, então, a expressão que permite calcular, tá, o módulo da soma de dois vetores. No caso da diferença, haverá uma pequena modificação nesse ângulo aqui. Vejamos, então, um exemplo. Então, exemplo. Vamos tomar dois vetores, U e V, tá? Então, sejam os vetores U e V, tá? Conforme a figura. Bom, nós iremos desenhar os vetores U e V, tá? Formando-se um ângulo de 45 graus. Então, vamos desenhar aqui. Vamos colocar o nosso vetor U aqui, a 45 graus. Vamos colocar o nosso vetor V, tá? Então, aqui vai formar 45 graus, tá? E pede-se, vamos falar também que o módulo do vetor U seja 2 unidades. E o módulo do vetor V seja 1 unidade. Então, está pedindo no exercício, tá? Então, aqui está o nosso vetor V. Bom, o que está pedindo nesse exercício? Está pedindo para calcular o módulo, na letra A, o módulo da soma, então o módulo de U mais V, tá? E também está pedindo o módulo de U menos V, tá? Então, vamos usar a nossa expressão. Então, está aqui o nosso vetor V. A expressão nossa é a seguinte. Na letra A, o que nós deduzimos anteriormente é que o módulo de U mais V ao quadrado, tá? Se quiser, vamos desenhar aqui quem que é o nosso U mais V. Estamos usando a regra do paralelogramo, ligamos aqui. Então, esse é o vetor U mais V. Tá. Então, módulo de U mais V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado mais 2 vezes o módulo de U vezes o módulo de V e vezes o cosseno de θ. No caso, o nosso θ vale 45 graus, tá? Então, temos aqui que o módulo de U mais V ao quadrado, tá? Bom, módulo de U é 2, então vai ficar 2 ao quadrado. O módulo de V é 1, vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 que multiplica 2, que multiplica 1, e multiplica 1 sobre raiz quadrada de 2, que é o valor do cosseno de 45 graus, tá? Já fiz direto ali. Então, fazendo as contas aqui, 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5, mais. E agora? Eu tenho que, vou ter 4, 2 vezes 2 é 4, 4 por raiz quadrada de 2, tá? Então, podemos aqui racionalizar, se quiser, ó, multiplicar por raiz de 2 e por raiz de 2. Então, o módulo
o quadrado do módulo de U mais V vai ser, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então vai ter 5 mais 2 raiz quadrada de 2. Ou seja, o módulo de U mais o módulo de V é a raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 2. Então está aqui o módulo da soma dos vetores U mais V. E o módulo da diferença. Então, vamos resolver também a diferença dos vetores U e V. Vou apagar aqui a letra A. Agora, gente, olha, um detalhe importante. O que é o vetor U menos V? Tá? Então, vou desenhar os vetores U e V aqui em cima. Nosso vetor U tem módulo 2. O nosso vetor V tem módulo 1. Tá? E U menos V é o U adicionado com o vetor menos V. Então, mando o menos V para baixo. Esse é o nosso vetor menos V. Tá? É o vetor oposto. E usa a regra do paralelogramo aqui. Então, esse vetor apontando para cá é o nosso vetor U menos V. Tá, e agora, o ângulo entre U e V era 45 graus. Agora, o ângulo entre U e menos V é 135 graus. É o ângulo suplementar. Tá? E mais ainda, nós sabemos também que o módulo de U é 2 e o módulo de V é 1. Então, usamos a fórmula novamente, mas agora o ângulo é 135 graus, tá? Um ângulo maior que 90. Então, é a mesma expressão, tá? Então, aí vai ser módulo de U menos V, só que aqui agora nós vamos colocar 135 graus. Tá, repetindo o procedimento, então vai ter aqui 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 que multiplica 2 que multiplica 1. E cosseno de 135 graus é um cosseno de um ângulo do segundo quadrante. Então, é menos 1 sobre raiz de 2. Ou seja, cosseno de 135 graus é menos cosseno de 45 graus. Então, continuando a conta aqui, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1 é 5, 5 menos 4, raiz de 2. Podemos também multiplicar por raiz de 2. Então, nós teremos que o módulo de U menos V ao quadrado é igual a 5 menos. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então vai ficar 2 raiz de 2. Ou seja, o módulo de U menos V é igual a raiz quadrada de 5 menos 2 raiz de 2. Então, está aí uma maneira de calcular o módulo do vetor soma ou diferença de dois vetores, conhecendo o módulo deles e o ângulo também formado por eles. Convido a todos a inscrever no canal Fatos Matemáticos, acionar o sininho de notificações e deixar o seu comentário com relação a esta videoaula.